Olá, pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Desirê Esquisato, eu sou farmacêutica e aqui comigo... Sou Rodrigo Gonçalves, cardiologista. Muito obrigado por você estar aqui assistindo mais esse episódio. Vou te pedir para curtir nosso episódio, se gostar, compartilhar com seus amigos. Esse é um podcast destinado a quem gosta do mundo aí da indústria farmacêutica, onde a gente traz dicas, alguns momentos de reflexão, carreira. E hoje, aqui do nosso lado, eu tenho a honra de estar aqui com a Tarsila Guimarães. Ela é gerente de produto, trabalhou com a gente já em alguns projetos. É um prazer estar aqui contigo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha uma troca muito gostosa aqui hoje. Obrigada, Tarsila, pela sua presença aqui com a gente. Eu vou começar o nosso bate-papo aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente em relação à sua carreira e como, de fato, você começou a trabalhar na indústria farmacêutica. Eu sou farmacêutica também, né? Assim como a Desirê. E durante a minha graduação, eu testei algumas áreas, vamos dizer, antes de parar na indústria. Então, eu comecei bastante com projetos acompanhando itinerário terapêutico de pacientes no SUS. Legal. Então, essa parte assistencial um pouco mais próxima. Foi uma vivência super interessante, muito rica, mas eu ainda não tinha me encontrado muito bem naquele momento. Resolvi testar outra linha, fui para laboratório. Então, modelo de instilação com os camundongos, aquela coisa. Aí eu fiquei um bom tempo nisso daí, fiquei uns 2 anos, um pouco mais. Gostava bastante. Fazia bancada mesmo ali. Fazia pesquisa. bancada, Legal. fazia o procedimento, toda a parte de análise depois, enfim. E eu gostava. Mas uma amiga começou a trabalhar, estagiar na indústria farmacêutica, no marketing. E ela falou assim, eu acho que você vai gostar. Se você experimentar, eu acho que tem tudo a ver com você, você vai gostar. E aí, entrei, né, num programa de estágio de uma indústria farmacêutica, e foi quando começou. Então, já comecei minha trajetória na indústria no marketing. Que legal. Foi bem legal. Por ser profissional de saúde, eu também acabei passando por farmacovigilância uma época, que aí eu falei assim, eu acho que o meu perfil é mais do marketing, mas eu acho que assim, cada pedacinho do que você olha, tanto fora da indústria, na parte assistencial, na parte de pesquisa, vem juntando e compondo para a trajetória como um todo. Né? E aí, enfim, tive a oportunidade de passar por um período por vendas também, né? Que também digo que foi uma escola, até pensando em vida pessoal. Eu acho que o que você aprende trabalhando com vendas todos os dias é super importante. E agora faz quase 10 anos, vou fazer 10 anos agora que eu estou na indústria farmacêutica e comecei essa trajetória. Legal. E área médica, MSL, vocês nunca gostou, já trabalhou? Como é que... Já tive vontade, mas nunca aconteceu. Mas já tive bastante vontade. Eu acho que deve ser muito legal ser MSL. Acho que é a oportunidade de você se aprofundar, trazer um pouquinho mais desse lado da ciência, né? Uhum. Acho que deve ser bem bacana, mas ainda não tive oportunidade. Legal. E hoje, atualmente, você está como gerente de produto. E quando que foi essa troca e essa transição? Porque você comentou como marketing e aí você foi para gerente de produto, é isso? É isso. Eu acho que faz uns quase 4 anos que eu fiz essa transição para gerência de produto, para uma oportunidade um pouco diferente, não tão habitual, né? Então, acho que minha primeira posição como gerente de produto foi principalmente pensando em fazer planos de longo prazo em relação a patentes das medicações. Então, como que legal. Você faz com a sua medicação quando você não tem mais uma patente? Então, não é uma posição de gerência de produto tão usual, assim, vamos assim dizer, mas foi o primeiro desafio que eu tive, e desde então, acho que consegui ir andando também, encostando em algumas outras áreas, por exemplo, acesso público e privado à saúde, a questão de gerência de produto, o core, né, o que você espera como, de fato, o escopo de trabalho do gerente de produto, com execução, com treinamento, com força de vendas, com estratégia. E aí, nesses últimos 4 anos, tenho tido a oportunidade de conhecer e me encantar um pouquinho mais com cada uma das interfaces dentro da indústria.
E, Tarsila, conhecendo um pouco sua trajetória, numa casa anterior que você trabalhava numa área que tinha duas moléculas que eram similares, que dariam para ser usadas, inclusive, na mesma doença, ali meio que competiam entre si. Eu sei que você conseguiu traçar bem o caminho de um e de outra. Atualmente você também trabalha com duas moléculas que são próximas e que meio que se competem. Você também... Como é que é lidar com isso, com a competição interna ali dentro de casa, ou não é uma competição? Como é que você vê isso? Tem um colega e um amigo meu da indústria que ele sempre fala que a gente tem que ter calma e comunicação. E aí eu acho que comunicação assim, se vocês me perguntarem, é uma das coisas mais importantes em todo o espectro do trabalho, principalmente numa gerência de produto e no marketing na indústria. Eu digo que quando você não se posiciona, você vai ser posicionado por alguém. Então, eu acho que nesses cenários onde você precisa, vamos dizer, gerenciar um portfólio, gerenciar moléculas, você precisa definir um posicionamento. Mais do que você definir, é você ter a aprovação, vamos dizer, a concordância dos stakeholders internos, que também são importantes, porque se as pessoas não estiverem confortáveis com o que você definiu como posicionamento, isso provavelmente vai cair por terra também. E uma vez que isso esteja definido, acordado, que isso seja muito bem treinado, validado, capacitado. E aí, necessariamente, o que você estipulou e idealiza é o que vai acontecer? Não, muito provavelmente não, né? Aquela coisa, aquela questão da nossa zona de controle, nossa zona de influência. Sim. Esse, por exemplo, é a nossa zona de influência, até onde você pode tentar manter o seu posicionamento definido, mas não necessariamente vai acontecer. Mas acho que faz muito papel do E de qualquer forma, você não se predar ali entre si. Né? E é engraçado, eu imagino que deve ser uma escolha, quem está lançando esses produtos meio que serviriam para o mesmo paciente, ele precisa, esse posicionamento precisa ser orgânico. E aí tem algumas moléculas, a gente pode pensar, sei lá, em medicações para hipertensão que tem combinações, ou antidiabéticos orais que tem combinações, e às vezes alguns laboratórios têm o puro, uma combinação com A, combinação com B, e aí começa, sei lá, eu acho que vai ficar mais fácil pensando em diabetes. Glicada até 7 é o puro, glicada até 8 é a combinação desse com A, até 9 vira um negócio que foi, cara, que médico que vai guardar isso? Você acha que isso é natural? Estranho, né? Eu acho que esse exemplo que você deu é muito bom. Eu acho que vai muito, muito disso, da questão da idealização, que seria o que a gente preconiza que deveria acontecer, mas a gente tem que ser realista também, né? Então, isso é factível de comunicar? Isso é factível de ser utilizado? Isso vai ajudar na prática clínica no fim do dia? Então... eu tenho uma dúvida aqui, que talvez eu não sei se você tenha passado por isso já na sua trajetória, mas imagino eu que são desafios totalmente diferentes. Ser gerente de produto, por exemplo, de um lançamento. Vai ter um lançamento no segundo quarto de 2025, por exemplo. Ou então, por exemplo, um gerente de produto de uma molécula já bem consolidada no mercado. Eu acredito que são desafios diferentes, porque uma você está trabalhando, né, com a educação médica de um produto que está vindo e tal, e o outro é um pouquinho diferente, então, em relação a um produto que já está no mercado, já é utilizado, já tem meio que descritas objeções e tudo mais. Você já presenciou esses dois momentos, assim? Já presenciei e é muito diferente. É muito diferente mesmo. Eu acho que até em termos do quanto o time está engajado para trabalhar com produtos, são momentos diferentes, né? Um lançamento, todo mundo está muito ansioso, esperando, animado para isso. Quando é uma molécula mais madura, como que você exerce seu papel ali de manter essas pessoas engajadas e animadas, continuando trabalhando, porque existe um propósito para aquele produto ainda fazer parte desse portfólio, ainda tem uma série de pacientes que precisam dele. Então, assim, acho que desde o escopo de atividade
interno, até pressão, de fato, e não estou dizendo, tem a pressão de um lançamento, é uma pressão, mas a pressão de você também entregar o resultado de um produto maduro também é uma pressão. Sim. Os desafios São diferentes. talvez sejam um pouco maiores nesse sentido de engajar, sabe? Mas é legal de ver os dois momentos, né, do produto. E qual que é o maior desafio, se é que a gente pode elencar do gerente de produto? Capacitar uma equipe, treinar essa equipe, pensar em como manter a entrega desses produtos em farmácia, convencer o médico que tem que... O que você pensa aí? Olha, eu honestamente, eu sempre falo assim, que o marketing, a gerência de produto é a engrenagem do negócio. Uhum. Então, são muitas interfaces. Então, é a interface com o time de regulatórios, porque a gente precisa submeter uma nova indicação ou atualizar uma bula, porque isso é um novo estudo. A interface com o time de supply, para a gente garantir a importação, que a gente está fazendo uma projeção correta. A interface com finanças, porque a gente também precisa controlar tanto os nossos investimentos para as atividades, quanto as vendas. Interface com vendas, que normalmente são times grandes, né, para garantir que eles estejam treinados, treinamento. Então, assim, eu acho que o fato de ser a interface, o ponto focal com a maior quantidade de áreas dentro da empresa, faz com que esse seja o maior desafio. E aí eu até falo a questão da comunicação, costurar. Novelo todo. Como garante que está todo mundo, todas essas pessoas, na mesma página? Então, elas estão todas tão engajadas quanto você? Elas estão todas alinhadas com o seu objetivo, com o seu propósito? Você tem uma periodicidade de garantir que está todo mundo correndo contigo? E aí eu falo que, às vezes eu falo brincando que a gente, né, sempre fica acompanhando market share, né? A gente quer market share, mas se a gente não tiver share of heart nos corações das equipes que trabalham conosco, a gente não torna tudo muito mais complexo. Não é que não acontece, mas eu acho que as coisas podem ser mais simples ou mais complexas. E se você conseguir garantir que está todo mundo correndo com você, sua vida pode ficar mais fácil. Tarsila, me conta uma coisa. Teve uma época da sua carreira que você já teve um desafio com a sua equipe, com força de vendas, ou com, sei lá, o pessoal de algum dos outros times, do marketing, do supply, que você fala, poxa, isso trouxe para mim um aprendizado, alguma coisa que você acha que bagagem, ou não, que passou para trás, fica para trás e vamos pensar para frente? Eu acho que sempre traz aprendizado, né? E, assim, se eu entendi certo, alguma questão, assim, um desafio, vamos dizer, uma questão desafiadora. Acho que uma das coisas, dos aprendizados que eu tenho, é que a gente precisa saber ter conversas difíceis. A gente precisa ter as conversas difíceis e precisa saber como tê-las. Porque em alguns momentos, principalmente numa posição com tantas interfaces, como eu comentei, é fácil você se ver em alguma situação que pode ser uma situação de discordância, ou que você precise se posicionar talvez de uma forma mais firme, e saber fazer isso no momento correto e da forma correta é algo que faz muita diferença. No passado, eu já optei por exemplo, não me posicionar num determinado momento, e o fato de não ter apontado a situação no momento trouxe uma série de consequências ao longo do tempo e da execução. Então, às vezes, na hora parece o caminho mais fácil você fugir dessa conversa difícil. Mas é melhor parar e corrigir, ter aquilo, é interessante. É isso, eu sempre falo que eu gosto de colocar a bola no chão. Vamos colocar a bola no chão e conversar de novo. Legal. Não, eu ia te fazer uma pergunta assim, é uma visão mesmo. Por exemplo, eu fico imaginando, a gente acaba participando de vários congressos, né? E eu imagino quando você tem a responsabilidade como gerente de produto, um simpósio, por exemplo. Você imagina, tenho 500 pessoas, 450 médicos ali dentro e eu tô sendo responsável por levar um pouco ainda de conhecimento para esse profissional. Que dia que você se deparou e falou, caramba, que responsabilidade que eu tenho?
É porque deve... Eu tô E que, na verdade, esses 450 vão atender, sei lá, cada um Exatamente. deles um Você tanto já de parou pra pensar paciente. na responsabilidade? É muito. Como E quando gerente você- de produto, eu E tenho quando você muita pega- responsabilidade, Vou entendeu? trazer para a minha área, vai, cardiologia. Você pega, por exemplo, num Congresso Brasileiro de Cardio ou na SOCESP, que é um congresso do mesmo tamanho aí, uma mensagem que você passa ali, provavelmente a gente está falando de uma mensagem que você passou para o Brasil, para todos os Sim. cardiologistas do Exatamente. país. É muito doido isso, né? Eu acho que entram alguns pontos aqui. Um deles é a parceria com o time médico. Sim, Legal. Isso é, assim, fundamental. fundamental, a base de tudo. Então, acho que está sempre muito alinhado, né? Óbvio, a gente traz uma visão mais estratégica, mas sem o time médico isso seria impossível. Outra coisa que eu acho que, assim, é óbvio, mas eu também sou dessas do óbvio precisa ser dito. Eu acho que é muita responsabilidade, como você falou. Então, ter muito comprometimento, muita ética para garantir que tudo que está sendo dito lá esteja, assim, totalmente certinho, que a gente não esteja promovendo nada que não tenha evidência clínica, Legal. que não tenha sido comprovado por um estudo, que não tenha uma indicação em bula. Então, assim, eu acho que isso é parte do compromisso da companhia e cada um, por exemplo, no caso, na minha posição, representando o local que eu trabalho. Então, acho que essa parte da ética, do compromisso é super Legal. importante, porque é uma responsabilidade muito Muito grande. né? Eu fico imaginando, porque eu acho que é uma cascata, assim, né? Às vezes eu imagino, às vezes a gente vai num congresso e eu vejo os médicos ali prestando atenção, profissionais, às vezes líderes de opinião, debatendo o assunto que tá ali, e depois eu fico pensando, nossa, quantos pacientes estão sendo impactados com essa aula? Daí eu fico imaginando, putz, a responsabilidade são duas, como gerente de produto, acredito eu, assim, na minha visão. Além de você capacitar e levar um pouco mais de conhecimento para os profissionais da área da saúde que ali estão, também é entender, por exemplo, você é responsável por proporcionar um pouco mais de qualidade de vida para aquele paciente. Eu imagino, óbvio, né, por N questões de compliance, de indústria farmacêutica, você não tem tanto acesso ao paciente, mas, querendo ou não, de forma bem direta, também você tá capacitando o profissional para que ele tenha uma qualidade de vida ainda melhor. Eu acho engraçado, uma sensação que eu tenho, pelo menos eu vejo em mim, isso é uma sorte, inclusive, também, né? Acho que eu sou feliz de poder dizer que ao longo da minha trajetória eu trabalhei só com produtos incríveis, assim, que só ofereciam coisas maravilhosas para os pacientes, e minha sensação sempre era assim, por que não tá todo mundo usando esse produto, meu Deus do céu, sabe? Todo mundo que precisa, quanta gente aí que tá em subtratamento e podia estar melhor, então acho dá, ao mesmo tempo, uma preocupação com a responsabilidade, mas uma sede de você conseguir oferecer Proporcionar e mostrar isso para muita gente. levar essa informação para mais gente, exatamente. Legal esse ponto que você comentou, porque existe isso, né? Tem alguns produtos que você fala, poxa, as pessoas tinham que estar usando, e a gente sabe que isso não acontece por N razões. Algum produto A é porque o médico, sei lá, não consegue fazer o diagnóstico daquela doença, o produto B ele faz, mas, poxa, esse remédio, ele tem uma certa complexidade no uso, e ele tem medo de usar, porque, sei lá, precisa de uma infusão especial, precisa de alguma Sim. coisa. O terceiro aqui, talvez por acesso. Eu tenho algumas perguntas em relação a isso. A primeira é, como é que você chega nessa conclusão? Como saber por que o médico não está prescrevendo? Se tem usado pesquisa, é um achismo, eu faço um focal grupo, eu trago um board, como é que você busca essa informação? Olha, eu acho que um pouco de tudo que você falou, mas assim, eu acho que o achismo, o último, né, então eu acho que hoje em dia a gente tem muitos dados, né, muitas fontes, inclusive às vezes a gente vai até pro lado de tem dado demais, tem um monte de dado, cada um trazendo uma perspectiva diferente, e o que é que você faz de fato com tudo isso, né? Então, acho que primeiro é definir qual é a pergunta que você quer responder. Legal. Então, comece pelo porquê, né? Então, qual é o seu ponto de dor, que pergunta você quer responder? A partir disso, desde fazer um board, ter um focus group, igual você falou, pesquisas de mercado,
dados, números mesmo. Então, a gente tem uma série de informações, né, que são auditadas e aí são disponíveis na indústria, que a gente usa isso também para nos direcionar. Eu acho que um olho no olho também, você sentar e ir para o dia a dia do médico, então muitas vezes acompanhar um representante no seu dia de trabalho, conversar com os médicos é algo que eu gosto muito, procuro fazer sempre que possível, porque aí você começa a juntar as coisas. O número por si só provavelmente não vai te trazer um grande achado. Quando você junta o número com o resultado de uma pesquisa de mercado e você junta com o que você escutou almoçando ali, tendo uma conversa no consultório, aí você fala, você começa a poder chegar num resultado dessa equação. Óbvio que muitas vezes a gente precisa assumir alguma premissa, mas eu acho que o ideal, falando por mim, eu fujo ao máximo de ir pro achismo, sabe? Perfeito, perfeito. E aí, descobrir lá a causa, sei lá, é uma dificuldade de usar, uma dificuldade de diagnóstico, medo do paciente passar mal, sei lá, e descobrir. E aí você vai ter que implementar isso. Primeira pergunta, como fazer? Vamos o mais rápido possível, vou tentar me planejar e fazer um negócio a longo prazo. O que você acha? Dá para esperar virar o ano, porque vem orçamento novo? Essa sua pergunta é bem interessante, porque eu fico pensando, CPF, tá? Minha pessoa, eu gosto muito de um planejamento. Eu adoro planejar com mais tempo, fazer as coisas com antecedência, não ter correrias. Mas a gente vive num mundo, né, que era o mundo VUCA, virou o mundo Bunny, e agora as coisas são rápidas e a gente tem que estar disposto a se adaptar. E muitas vezes, se a gente quiser planejar demais, a gente perde timing. E existe outro porém aqui, dependendo do que você está falando de uma escala muito grande. Será que vale a pena eu implementar algo novo numa escala dessa proporção? Ou talvez não seja mais interessante eu fazer um piloto menorzinho, legal, implementar de forma mais rápida, fazer talvez em formato de sprint, depois tirar os aprendizados disso, ver se isso é escalonável ou não. E é algo que ao longo desses anos de indústria, eu via muito pouco antes e eu vejo cada vez mais tanto o posicionamento das companhias como dos funcionários mais abertos e dispostos a trabalhar dessa forma, fazendo pilotos e testando. Isso faz tanto sentido. Você pega, por exemplo, tem nada a ver com a área que a gente atua, né? Mas você pega lá, booking.com, baita site de busca de hotéis e tal. Eles fazem muito piloto no site, fazem muito teste AB e de repente, quando acertam uma coisa, aí vai escalando muito rápido, né? Então assim, e eles até têm essa filosofia, testar muito e aí, quando o negócio dá certo, vai com muita força, né? Exatamente. Mas não ir com muita força a esmo ou espalhar. Não, e puxando o gancho, você comentou do planejamento, você falou essa questão também, eu tenho uma dúvida, assim, na realidade, uma curiosidade. Na sua carreira, assim, por exemplo, a gente vê bastante que as indústrias fazem os planejamentos do próximo ano, né? Então, entre agosto, julho, agosto, tem que entregar o planejamento do próximo ano. Durante a sua carreira, assim, você imaginou fazer um planejamento legal, bacana, dentro do previsto, aí quando chegou o ano, alguma coisa fez assim, fugiu do previsto? Já aconteceu assim? Olha, quase sempre, viu? Alguma vez o planejamento deu certo? Olha, eu acho que vem muito de encontro com essa fala de que as coisas estão mudando muito o tempo inteiro e a gente tem que estar disposto a se adaptar. Então, exatamente, você está agora em julho, agosto, pensando e tem que começar a pensar, porque tem coisas, pode ser que tenha mudanças? Pode, mas se mudar tudo, 100%, se mudar a essência, o propósito, sim, a estratégia base, é porque tem alguma coisa muito esquisita ali fora do eixo, né? Então, às vezes é uma ferramenta nova, um negócio novo. É uma oportunidade, sim, né? Então, assim, eu acho que a gente faz o planejamento agora, em julho, agosto, pensando no ano seguinte, em janeiro. Quanta coisa não muda até janeiro? Você tem muitos novos elementos internos, novos elementos externos, pensando em movimentações de mercado também, porque, querendo ou não, existem movimentações fora do seu universo, da sua empresa. E você não pode ficar parado, preso ao seu plano, sendo que tem uma movimentação de mercado que você não tinha previsto e aconteceu. Você tem que estar disposto a fazer. Então, assim,
Já aconteceu muito de passar 3 meses fazendo um grande plano maravilhoso, e aí tem um novo fato, e aí depois em 5 dias você tem que fazer um novo plano inteiro do zero? Já. É duro, Já. mas já. Né? Mas eu imagino que não seja só com você que tenha acontecido. Eu acho que acontece um pouco. Agora, hoje, daqui a pouco você vai estar começando a fazer o plano do ano que vem já. Você costuma deixar um espaço já previsto para essas manobras ou não? Eu entrego o plano encaixadinho e se não der, alguma coisa cai e coloca outra? Como é que você pensa Eu costumo isso? deixar espaço. Eu costumo Algumas deixar um brechas, pouco de né? espaço, porque eu acho que é isso. Até porque, Vai beleza. acontecer, né? O imprevisível é previsível que vai acontecer, né? Exato. E assim, quem faz, acho que até é importante falar isso. Não é o gerente de produto que faz o plano sozinho, né? Uhum. Então, todas aquelas áreas das interfaces, é importante que elas Legal. estejam junto. E mesmo assim, não vai ser todo mundo que vai botar a mão no plano exatamente. Então, pode ser sim que apareça uma pessoa que não participou da criação do plano com uma super oportunidade, com um Legal. projeto interessante. E eu acho que quando a gente já começa, já larga o ano fechado para essas novas possibilidades, você só está perdendo. Você e o negócio estão perdendo. Perfeito. Então, Legal. é bom deixar um espaço. E, Tarsila, pensando agora no seu momento, você é gerente de produto, a gente tem produtos diferentes no mercado, você tem lá produto mais maduro, igual a Desirê comentou no início da nossa fala, produto de lançamento, produtos que são, esse não é nem o termo, eu ia falar campeões de mercado, mas não vou falar o bonitinho lá, Líderes de mercado. líder de mercado, tem um grande market share, e vendo do lado de fora, quem não está na indústria, pensa que muitas vezes quem é gerente de produto, de um produto que é líder de mercado, que tem muita prescrição, que está lá super bem posicionado, deve ser uma vida super tranquila. Não é? Tem mais desafio, menos? Como é que você vê isso? Tem desafios diferentes. Então, não é mais tranquila, de fato, não é. Eu acho que eu já estive dos dois lados, né? Então, do produto que era o líder e também do produto que era o último. Então, assim, eu acho que eu posso dizer que são desafios muito diferentes. Acho que existe uma responsabilidade e uma pressão. Então, quando você está na liderança, o que você faz para continuar mantendo essa liderança e fazendo isso de uma forma estratégica e alinhada com todos os outros elementos ali do seu negócio. E quando você não está na liderança, a pressão de como você chega lá. Então, eu acho que são pressões diferentes e eu acho que uma coisa que é importante, que é algo meu comigo também, você não pode nunca estar confortável. Mesmo que você esteja na liderança, se você ficar muito confortável, isso provavelmente pode dar uma abertura para algo te desestabilizar, vamos dizer. Então, eu acho que é importante estar sempre atento e garantir que você tenha um trabalho redondo e fluido para ter as entregas mantendo o resultado. E é interessante o que você falou mesmo, porque várias indústrias têm moléculas semelhantes, classes que se complementam, patentes se quebram, chegam moléculas novas, então tem que estar esperto com essas Sim. coisas, porque senão você perde efetivamente o mercado. E você vai tendo outros desafios, né? Então, Sim. por exemplo, se você tem uma medicação que teve a queda da patente, por exemplo, é óbvio, vão vir genéricos, por exemplo, e aí você tem um desafio diferente, que talvez não é só a educação médica, mas também tem outros Posicionamento da profissionais, marca, tem outras coisas nessa história, farmacêuticos né? e assim por diante. Então, acredito eu que tenha outros desafios. Mas uma curiosidade, assim, se hoje você não fosse gerente de produto e você tivesse, então, recebendo a oportunidade de ser uma gerente de produto hoje, teria algo que você fizesse diferente ou faria diferente que você não fez lá quando você migrou? Uau, que pergunta difícil, Não um pouco uma essa. coisa assim, um fundinho meio pensativo. Achei reflexiva. A Tarsila de hoje seria diferente da Alguma Tarsila coisa do passado. diferente. Ou então, por exemplo, eu vou te ajudar. Me ajuda. Alguma dica, por exemplo, para alguém que tá no marketing ou Quer gerente virar quer virar um produto, gerente né? de Legal. produto? Eu acho que, e até eu acho que um pouco diferente também está relacionado com o que eu mencionei sobre a questão do planejamento,
e do controle, eu acho que a gente tem que estar muito disposto e aberto para sugestões e para os inputs e entender que isso é sempre, se está sendo levantado, apontado, é porque é bom para o negócio. E eu acho que já teve momentos que a Tarsila lá atrás resistia um pouco em relação a isso. E eu acho que, então, um conselho que eu daria para quem está começando essa jornada é: esteja aberto, esteja de olhos bem abertos para ver o que está acontecendo ao seu redor, quais são as oportunidades em volta, esteja com os ouvidos também bem atentos para você escutar todas as oportunidades que surgirem, que vierem te apresentar, e teste mais. Então, eu acho que isso de testar, eu acho que é algo, por exemplo, você trouxe um exemplo super legal da Booking, é algo que, como indústria farmacêutica como um todo, não se fazia tanto, entendeu? Então, é algo que está mudando agora e eu acho super legal, acho fundamental, e é algo que eu gostaria de ter feito mais, vamos dizer. Legal. E pode perguntar. O que eu ia perguntar, Tarsila, a gente pensando nesses testes, nessas coisas que você tem feito, um movimento que eu vejo que ocorre mais frequentemente nos Estados Unidos do que aqui na indústria, lá as indústrias contratam muitas vezes uma empresa que vai te ajudar lá, você tem seu produto, você está ali tocando o dia a dia, e imagina, você tem centenas de atividades ali diferentes, alinhar os times diferentes, e aí você vai fazer uma estratégia, lá eles contratam às vezes uma consultoria para te ajudar na estratégia, contratam uma consultoria para te ajudar num evento inteiro, e aqui é um pouco mais segmentado. Vou escolher uma dessas áreas aí quando você pensa em evento. Lá eu chego e contrato uma empresa que faz tudo, desde contrata o speaker, faz o slide deck, chama o som, faz tudo do evento e me entrega pronto. Aqui você convida uma empresa para fazer o convite, então ela faz o marketing, a outra empresa que faz o transfer, a outra empresa que você convida pessoalmente o speaker, revisa slide deck. Como é que você vê isso? Você acha que isso é terceirizável? É um movimento que a gente vai chegar lá? Não? Eu acho que vai. Honestamente, eu acho que vai. Eu acho que tudo tem prós e contras, né? Eu acho que, por exemplo, você centraliza toda a sua demanda de um evento, por exemplo, em um fornecedor específico, em um parceiro específico. Se cair alguma coisa, vai tudo, né? Pode ir tudo, Sim. Pode ir tudo, é um risco. Mas, por outro lado, pensando no volume de atividades e de demanda que a gente costuma ter, não faz sentido também a gente ficar fazendo cada pedacinho por pedacinho. Isso acaba virando um retrabalho até muitas vezes, sabe? Que alguém precisa de juntar tudo, né? Senão vira um Frankenstein ali. Exatamente, exatamente. Igual quando cada um fazia sua parte do trabalho da escola e juntava, virava aquele negócio. Então, eu acho que é um movimento, eu acho que apesar de ter seus riscos, é o que faz mais sentido. E eu acho que isso também pensando em escala, né, de tudo que você faz. Então, por exemplo, você faz um evento, você vai fazer mais 4 eventos desse, trazer tudo junto, você otimiza tempo, negociação, e hoje qualquer coisa que otimize tempo. Sim. E as próprias farmas diminuíram os times, né? Você não consegue ter braço para isso tudo, para revisar todos os slides, para você tem que pedir ajuda, né? Com certeza. Legal. E eu sou a responsável por te colocar nas saias justas aqui. Vamos lá. Mas, assim, por exemplo, você como ter já uma experiência no marketing, uma experiência como gerente de produto, quem estuda mais o produto do concorrente? Porque eu lembro, assim, quando eu trabalhava em treinamento, na indústria farmacêutica, eu não estudava, assim, para saber mesmo o que eu posso estar munindo as pessoas de informação. É que concorrente é uma palavra muito difícil. Mas, assim, o que eu posso estar levando de diferencial em relação do meu produto para os outros profissionais e assim por diante? Por ter trabalhado nessas duas posições, assim, o que pega mais, assim? Quem estuda mais, ó, as perguntas que eles iam me falar. Ela vai falar que agora é gerente de produto, antes era de marketing. Assim, até um tempo atrás era gerente de marketing, agora é gerente de produto. Mas no bom sentido, assim, qual que é o foco, assim, principal? Eu acho que conhecimento é poder. Uhum. Em qualquer esfera que você estiver falando sobre isso.
Então, eu acho que existe um mínimo ali de nivelamento que é exigido até pelas empresas. Então, pensando até, por exemplo, quando você tem um time de vendas, normalmente é comum eles terem provas, avaliações, vamos dizer, para ver se todo mundo Tá no mesmo assimilou nível. o conteúdo, está no mesmo nível. E isso pouco se faz, por exemplo, para funcionários internos, equipes de marketing, enfim. Mas eu acho que é importante tanto quanto, porque é isso, quanto mais você domina sobre o seu produto, sobre a sua molécula, sobre os demais competidores do mercado, mais você consegue navegar entre a sua argumentação sobre isso e, de fato, evidenciar os pontos fortes do seu produto. Então, eu acho que dá para estudar bastante nas duas posições. Não, Mas eu acho que é um pouco pessoa dependente também. Legal. E pensando nas estratégias lá, uma boa parte do trabalho da indústria é mostrar o produto, mostrar as vantagens, mostrar os usos. Alguns são mais complexos, alguns eu tenho algumas contraindicações que eu tenho que deixar bem marcado. E para isso, vocês acabam utilizando muito o evento. Alguns eventos muito grandes, eu entendo, sei lá, eu estou fazendo um evento de lançamento, é um negócio pomposo, grande, mas às vezes para levar um conhecimento é melhor um evento menorzinho, um mini meeting. Como é que você vê aí as diferenças? O que você prefere trabalhar? Tem que ter os dois mesmo? Eu acho que tem que ter os dois. Eu acho que o eventão é o momento do glamour, né? Que também é algo importante, é algo que causa um burburinho, né? Até o impacto ali na classe médica. Então, todo mundo fica falando do evento que estava incrível, que o conteúdo científico estava demais, o impacto é positivo. Mas não dá para você fazer sempre, e nem faz sentido fazer sempre. E aí entra a questão dos eventos menores, que aí o que você ganha? Eu acho que uma coisa que para mim é indiscutível, que você ganha muito quando você tem um evento menor, é a questão de como as pessoas se sentem mais confortáveis em grupos menores para tirar dúvidas, para trocar, falar sobre sua prática clínica. Então, eu acho que num grupo menor isso funciona muito melhor, não tenho dúvidas. Mas aí também, tudo nos prós e contras. Você tem menos controle da mensagem que é passada em eventos menores. Porque ocorre um evento lá no interior do país e você está longe. É isso, não vai ser sempre que vai ter alguém presente, mas aí eu acho que entra o papel da importância de tentar garantir que esteja todo mundo alinhado e na mesma página em relação à estratégia, aos seus objetivos. E como é que você tem visto o digital nisso? E aí a gente tem dois modelos também, né? O síncrono, eu tenho lá um professor, um speaker entrando ao vivo ali numa plataforma, sei lá, qualquer de Zoom, Teams, é um webinar, ou a pessoa entrando no site, no portal da empresa, fazendo sozinho algum conteúdo, vendo um vídeo. Como é que você tem visto isso? Eu acho que tem um ponto importante aqui que a gente tem que levar em consideração, que é o digital. A gente teve uma overdose de digital, Isso é verdade. No momento pandemia. Aí eu acho que em algum momento todo mundo se fechou ao modelo digital, tipo, né, assim, Ninguém quer não mais, dá, não tenho condição. E ele retomou agora, porque de fato, para algumas coisas ele é muito prático, ele ajuda bastante. O que eu acho que é importante, que é algo que a gente tem que sempre levar em consideração, o quanto nós conseguimos nos fazer presentes em ferramentas que já fazem parte do dia a dia do meu cliente. Legal. Então, meu cliente já está no WhatsApp, meu cliente já está no Instagram, ele já está no LinkedIn. Eu quero que ele baixe um aplicativo. Não é algo que faz parte do dia a dia dele. E ele tá bem, tá vivo e feliz sem aquele novo aplicativo hoje. Como que você traz... A adesão vai ser difícil, assim. A gente tem esse impacto. A gente recebe alguns feedbacks, assim, o que a gente sempre tenta melhorar, por exemplo, eu vejo pela questão de acesso a novas ferramentas. Então, por exemplo, tem um site, um portal de educação continuada. Aí você tem um parceiro e tem um outro site, vocês querem fazer essa junção. Então você primeiro faz o acesso no seu, aí ele pede várias perguntas, aí depois você cai no outro, ele pede várias perguntas. Não continua, porque às vezes o conteúdo é interessante, mas a gente vem recebendo bastante feedbacks da questão. O quão mais simples for, melhor é. Sim.
né? Tipo... E tem um pouco do que você comentou antes também, além de mais simples para acessar, para estar ali, uma ferramenta que eu já domino. Eu sei que tem conteúdo que ele precisa de tempo, porque ele é mais denso, mas as pessoas querem muitas coisas rápidas hoje, né? Dá uma olhada ali, uma informação, um negócio meio rápido, né? Sim. E eu acho que até, por exemplo, até na hora que que eu venho, eu tô observando, assim, a gente participa de alguns congressos, né, de diversas especialidades, e uma coisa que eu sempre faço, eu gosto de passar nos estandes e ficar pegando os materiais, e eu vejo que as coisas estão ficando bem mais simples. E para você se aprofundar mais, tem um link ali, um QR Code, você pode, tipo, né, direcionar seu celular e cair por essa página. Mas eu venho notado isso, que a gente tá tentando deixar as coisas mais práticas. Eu não sei se é porque as pessoas estão aceleradas ou com muito mais coisas para fazer e querem muito mais praticidade, mas já né, desde uns 2 anos para cá, eu venho observando que as pessoas estão tentando traduzir todas as coisas, todos os acessos às atividades para deixar as coisas mais simples, assim. Sabe que eu tenho um pouco eu concordo com o que você está falando e às vezes eu tenho um pouco de medo dessa situação, porque eu mexo com educação há muito tempo. Eu quero, e uma das minhas missões é tentar deixar um conteúdo mais complexo de uma forma mais simples para passar esse conhecimento para o colega. E eu acho que sempre que é possível fazer isso, é super bom, e tá tudo bem. Mas eu lembro de uma vez, isso já tem alguns anos, eu ministrando um curso de ACLS, um curso prático, os alunos ali em volta do manequim, e tinha uma parada cardíaca, e aí a gente estava diante de um caso de AESP, atividade elétrica sem pulso, é um tipo de parada cardíaca em que eu tenho que procurar as causas, o que levou esse paciente a parar, e aí pode ter um tanto de coisa. Ele pode ter, sei lá, ter tido um TEP, ele pode ter tido uma intoxicação, ele pode ter tido um infarto, enfim, N situações ali que me levou a isso. E aí um aluno no meio do ACLS virou e falou assim, não, mas isso está muito difícil, você está me falando que tem aí as mais comuns são 12 causas, agora a gente fala até um pouquinho menos disso, mas na época eram 12, ele falou, vocês têm que simplificar isso, escolhe 3. Aí a minha vontade de falar, cara, vamos ligar para Deus e falar com ele, porque não fui eu que fiz a regra, né? Então, eu acho que você está correta, mas eu tenho medo que a gente está, às vezes, tentando simplificar demais, né? Exatamente. Mas, assim, agora eu vou fazer uma pergunta para você que é médico. Como que você gosta de receber os conteúdos? É uma boa pergunta. Não é uma boa pergunta? Vamos entrevistar o Dr. Rodrigo agora. Então é isso, pessoal, ficamos por aí. Então vamos lá. Depende do conteúdo e depende um pouco até do dia, porque tem dia que eu tenho mais paciência para sentar e para me aprofundar mais e ler mais, tem dia que eu quero uma coisa mais rápida. E aí vou te trazer para a minha prática lá como cardiologista. Eu sou cardiologista, mas o assunto que eu mais me dedicava a estudar era dislipidemia. E anticoagulação eram os assuntos que eu mais fazia. Aquilo, eu me dedicava a ler mais, a estudar mais, eu pegava o artigo original, ia ler o artigo original. Então, quando eu via uma aula, eu queria uma aula mais aprofundada sobre o tema, porque às vezes uma pílula de conhecimento de 3, 5 minutos vai ficar superficial. Então, é um assunto que eu gostava mais, eu tinha que me aprofundar mais. E aí eu gostava de mesclar texto e gostava de mesclar algumas aulas. Na época do Sou Velho, não tinha tanto podcast sobre temas. Mas eu pego um outro tema que não é tanto do meu interesse, mas eu preciso de estar ali up to date, sei lá, alguma coisa de arritmia que eu tenho que ver, de insuficiência cardíaca que eu tenho que acompanhar. Às vezes eu queria uma coisa mais rápida, então eu queria uma pílula, eu queria ter um especialista que eu sei, que eu conheço, que eu confio, me dando uma dica do dia a dia. Então eu acho que depende do seu público. Se você está no super especialista, ele vai querer aprofundar, querer conteúdo maior. Se é um assunto que não é o foco do estudo dele, ele, com a dica de especialista, eu acho que fica mais fácil para ele, né? Tarsila, eu queria muito, muito, muito agradecer a sua presença. A gente já tá chegando ao final, já recebi várias mensagens, vários oizinhos aqui. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Pra gente foi, assim, super leve, passou super rápido o nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigada.
Tarsila, de verdade, obrigado por aceitar nosso convite. Queria te perguntar se você tem alguma mensagem para o colega que está em casa lá, nos assistindo, trabalha na indústria. Alguém que queira ser gerente de produto. Quer ser gerente de almejando isso produto, para a carreira. quer crescer na carreira, ou é gerente de produto, está diante de um desafio lá, que está achando que é intransponível. O que você pode falar para esse colega? Eu vou primeiro agradecer vocês, muito obrigada pelo convite, foi super gostoso. Contem comigo. Eu acho que eu queria deixar um recado, sim. Então, acho que a Desirê trouxe um ponto que eu nem tinha pensado em falar aqui hoje sobre a responsabilidade, um quanto de pessoas você pode impactar estando nessa posição. Então, é uma posição que tem muita responsabilidade, e isso é muito positivo, porque você trabalha com propósito, com responsabilidade em comunicar, e eu acho que o gerente de produto, ele desenvolve ali um papel na organização e na trajetória de uma molécula que é fundamental. Então, eu acho que é muito enriquecedor pessoalmente, traz muita satisfação, apesar de muitos desafios. E eu acho que quanto mais os gerentes de produto também, que já estão na cadeira, estiverem abertos a conhecerem as outras áreas, também melhor ainda, porque eu acho que a visão 360 nessa posição ajuda muito. Então, é muito bom estar sempre com parceiros como vocês, para também aprender e trocar um pouco, e espero que colegas ouçam e gostem aí do conteúdo. Com certeza vão gostar. Pessoal, e se gostaram, por favor, curtam aí o nosso episódio de hoje, deixem seus comentários. Coloquem sugestões de temas, de pessoas que vocês gostariam, né, de terem aqui com a gente. É isso. E se inscrevam no nosso canal. É isso. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.